Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito, certo? Estamos no propósito de ler a Bíblia em 90 dias, hoje é o 10º dia. Vamos ler o capítulo de Levítico, o livro de Levítico, do 19 ao 27 e Números do 1 ao 3. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, abre o nosso entendimento para que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Amém. Levítico 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um o temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, da vossa própria vontade oferecereis no dia que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor, ao Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, não sagarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome. Vós profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás semente diversas, e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. E quando um homem se deitar com a mulher que for serva desposada com outro homem, e não for resgatada nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois ela não foi libertada. E por expiação da culpa, de sua culpa, trará o Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro de expiação. E com o carneiro de expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-ás incircunciso. No seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue. Não aguareis nem adivinhareis.
Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marcas algumas sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores, encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco em vossa terra, não oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro, que peregrina convosco, amá-lo-ás como ti mesmo. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfas justos e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os estatutos e todos os meus juízos, e os cumprirei. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, desde a sua descendência a Moleque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do meu povo, porquanto deu da sua descendência a Moleque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moleque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do meu povo, bem como todos que forem após ele, prostituindo-se com Moleque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei no meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, seu sangue será sobre eles. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é a ele, e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Quando a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão, e seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filho de sua mãe, e via a nudez dela, e ele a sua, e ela a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados os olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando o homem se deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã da tua mãe, da irmã do teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levará a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, seus 100 filhos morrerão.
E quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundice é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para possuíres terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra. E quais coisas apartei de vós, para levá-los por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver o espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Levítico 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem chegará a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo o principal entre seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferece ofertas queimadas do Senhor, e o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulheres repudiadas de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, os santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote de seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a um cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe, se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa a mulher da sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Os homens que se tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou mão que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou quem tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Senhor. Ele comerá do pão do seu Deus, santo do Santíssimo como do santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar,
por quanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Todo homem que entre as vossas gerações de toda a vossa descendência se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundície, aquela alma será extirpada diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil pelo qual se fez imundo, ou a algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundície. O homem que a tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banharás a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto, o dilacerado, não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele. Havendo profanado, eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquele comerá delas, e os nascidos da sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filho, e se houver tornado a casa do seu pai como sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte e dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhe: Qualquer que da casa de Israel, ou dos estrangeiros de Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto. Segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecerei, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, o quebrado, o aleijado, o verrugoso ou sarnoso, o cheio de impingens. Estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, moído, ou despedaçado ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito neles há. Não serão aceitos em vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nasceu o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois deste 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, e ele ou seu filho não degolareis no mesmo dia. E quando ofereceres sacrifícios e louvores ao Senhor, o oferecerás na vossa vontade. No mesmo dia se comerá, dele nada deixarás
ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Por isso guardareis os meus mandamentos e cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 24. Perdão, 23. Levítico capítulo 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe as solenidades do Senhor que convocareis. Serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhe: Quando ouvirdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega e ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta dos alimentos será de 2 dízimos de flor de farinha, amassado com azeite, para oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será o de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas, verdes até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois, para vos contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte do 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimos de farinha, serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros ao holocausto serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por ofertas movidas perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo e em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro os deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis a oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Oferecereis a oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus.
Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil farás. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que darás ao Senhor, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes escolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeirais, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo e celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, todos os animais, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E assim pronunciou Moisés a solenidade do Senhor aos filhos de Israel. Levítico capítulo 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para as luminárias, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo e pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordens as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimos de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão do lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. E apareceu no meio dos filhos de Israel, filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, por isso trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhe pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar a Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo,
como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituirá, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis. Assim terá para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejarem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 25. Falou mais o Senhor a Moisés, no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimentos a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu diarista, e ao teu estrangeiro, que peregrina contigo. E ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º. E apregoareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo. Nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é santo. Será para vós a novidade do campo. Comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane a seu irmão. Conforme os números dos anos, desde jubileu, comprarás ao teu próximo, conforme o número dos anos das colheitas. Ele o venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço. Porque conforme o número das colheitas é que eles te vendem. Ninguém, pois, engane o teu próximo, pois terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos. E os cumprireis, assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semearás e comerás da colheita velha até o ano 9º, até que venha a nossa colheita, a vossa colheita. A nova colheita comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis o resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte de sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatado, porém conseguir o suficiente para o resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem que o vendeu, e tomará a sua possessão.
Mas se não conseguiu o suficiente para restituí-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano de sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se cumprindo-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que comprou, pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como campo da terra. Para eles haverá o resgate, e sairão do jubileu, no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas da cidade da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade na sua possessão sairão no poder do comprador do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão, no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro, e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu alimento por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como diarista, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família a possessão de seus pais, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quanto ao teu escravo ou à tua escrava que tiveres, serão das nações que estão no redor de vós. Deles comprarei escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vós. Deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado da vossa terra, e vos serão por possessão, e possuí-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis seguir, mas sobre vós, sobre vossos irmãos, os filhos de Israel. Não vos assenhoreis com rigor, uns sobre os outros. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatar, ou seu tio ou filho do seu tio poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar. Ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo, e acertará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até ao ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a ele se restituirá para seu resgate a parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até o ano de jubileu, então fará contas com eles, segundo os seus anos restituirá o seu resgate. Como diarista de ano em ano, estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor, diante dos teus olhos. E se desta sorte não te resgatar, sairá do ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel
me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedras figuradas da vossa terra, para inclinar-se a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprirei e os cumprirdes. Então vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vós chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei. E confirmarei a minha aliança convosco, e comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha para a causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas se não me ouvirdes, não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar aos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei minha face entre vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa de vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a sua força. A vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilarão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa de vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão dos inimigos. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no só forno, e devolver-vos-ão ao vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andares contrariamente comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne do vosso filho e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei
as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, e minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades do deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarem, e espalhar-vos-eis entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra de vosso inimigo. Então a terra descansará e folgará dos seus sábados, quando habitareis nela. E quando aos que vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aquela que entre vós ficarem, se consumirão pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgredirem contra mim, como também eles andarão contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também com minha aliança com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, tendo assolados por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que se rejeitarem os meus juízos. A sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for 5 anos, de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, e o avaliará o sacerdote. E se for animal do que oferecem a oferta ao Senhor, tudo quanto der nele ao Senhor será santo. Não mudará, não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bem. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem a oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote avaliará, seja bom ou seja ruim. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar,
então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote o avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote o avaliará, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. E também alguém santificar o Senhor com a parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará dinheiro conforme aos anos restantes até o ano de jubileu, e isto se abaterá a tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte dele da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do ano de jubileu, será santo ao Senhor. Como campo sagrado, possessão será dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo, e toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras, mas o primogênito do animal, por já ser o Senhor, do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. Se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou de campo, da sua possessão se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor, santas são do Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o homem o bem e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel do Monte Sinai. Aqui a gente finaliza Levítico. Vamos entrar agora no livro de Números. Quem escreveu o livro de Números foi Moisés, na época que foi escrito. Quando e onde foi escrito, né? As opiniões divergem no que se refere à época em que Números e os demais livros de Moisés foram escritos, mas alguns estudiosos acreditam que esse texto foram escritos entre o século XV e XIII a.C. Não sabemos exatamente onde Moisés estava quando escreveu este livro. O propósito do livro de Números é o seguinte: o livro de Números da Bíblia tem como objetivo narrar a jornada do povo de Israel desde o Sinai até a Terra Prometida. O livro também fornece informações sobre o tamanho da população de Israel durante a peregrinação no deserto. Livro de Números, capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que Israel podem sair à guerra, e a estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão.
Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os homens dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeu. De Simeão, Selumiel, filho de Zuridazak. Zurisadai. De Números 1:7. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão estes homens que foram declarados pelos seus nomes. E reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair, foram contados dele, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, ou os seus contados pelos números dos nomes, cabeça por cabeça. Todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número contado dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, a tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, o tribo de Benjamim, 35.400. Os filhos de Dan e suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram contados que contaram de Moisés a Arão, e os príncipes de Israel
12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra de Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Portanto, o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado de guardá-la no tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Números, capítulo 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da sua casa de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação. Armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas ao lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E os seus exércitos que foram contados dele era de 74.600. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar. E Naftali, filho de Zuá, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. Será príncipe dos filhos de Zebulon. E os seus exércitos que foram contados deles eram de 57.400. Todos que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisur, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Rubem. E os seus exércitos que foram contados deles era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E os seus exércitos que foram contados dele eram de 59.300. Depois da tribo de Gade, Asaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E os seus exércitos que foram contados dele era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Rubem foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e eles marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E os seus exércitos que foram contados deles eram de 40.500. E junto a ele estará o tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e os seus exércitos que foram contados nele era de 32.200. Depois da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim, e o seu exército, os que foram contados dele, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan.
E o seu exército, os que foram contados neles, era de 62.700. Junto a ele armará as suas tendas e tribos de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 41.500. Depois da tribo de Naphtali, Iaíra, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 53.400. Todos que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da sua congregação, da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e os seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias contarás, e todos os nomes de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, porém, foram os filhos de Levi, pelos nomes de Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libne e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali, Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, a família de Libinitas, e as famílias dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados, pelo número de todo homem da idade de 1 mês acima, e sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda da sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto no altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate a família dos Anramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas.
Pelo número contado, de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600, que tinham cuidado na guarda do santuário. As famílias dos filhos do Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado sul. E o príncipe da casa paterna das famílias do Coatitas serão Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência todos os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estes são as famílias de Merari. E os que deles foram contados, pelo número de todo homem de 1 mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado norte. E os filhos de Merari terão o seu cargo às tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado de guardar pelo santuário, pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, o homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma os números dos seus nomes, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. No lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo o que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excederam ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás, e 20 géreas do ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, os que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam todos os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Hoje a gente encerra essa parte da leitura bíblica. Amanhã continuaremos. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.